Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração, lá no fundo, eu não entendi. Tudo que fiz, o que ele quis, meus braços abertos ficaram e ainda estão assim. E vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado. Sei, privações tem passado e tudo por quê? Falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão, mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde não, sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer. Seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde passei via muitos filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para um renascer, um novo proceder, na mais perfeita e bela comunhão. Nunca é tarde não, sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Nunca é tarde não, sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Muitas pessoas se perguntam o que é o livro de Mórmon. Talvez ela já tenha... Grandes provações tens passado, em momentos tens chorado, sem ter o que fazer, sem ninguém pra conversar, sem poder se levantar e reagir.
Quando alguém te fere com palavras e machuca o coração, as lágrimas dos olhos molham o teu rosto, que tanto sofrimento. Ergue a tua voz e clame ao Senhor, e Ele ouvirá o teu clamor. Pra que temer, se Cristo está contigo, se Ele é teu amigo? Pra que se abater? Pra que ficar assim, desse jeito? Ninguém é perfeito. Jesus ama você. Saiba que Jesus se consola, teu sorriso então renasce ao nascer da alvorada, que jamais te deixará. Erga tua voz e clame ao Senhor, e Ele ouvirá o teu clamor. Pra que temer, se Cristo está contigo, se Ele é teu amigo? Pra que se abater? Pra que ficar assim, desse jeito? Ninguém é perfeito. Jesus ama você. Pra que temer, se Cristo está contigo, se Ele é teu amigo? Pra que se abater? Pra que ficar assim, desse jeito? Ninguém é perfeito. Jesus ama você. Graça e paz, amados irmãos, bom dia. Espero que você hoje tenha motivos para sorrir, motivos para agradecer a Deus pelo que Deus tem feito em sua vida e dizer que Deus está no controle de todas as coisas. Mais um domingo, mais uma vez eu estou aqui com você, desde já agradecer as orações dos irmãos que têm orado por mim, mesmo atravessando por grandes dificuldades nesses últimos dias. Deus tem socorrido, tem ajudado a gente, tem nos dado força para viver. E hoje não é por acaso que Deus nos coloca à disposição dos irmãos para servir e dizer que tudo vale a pena quando servimos a Deus e que Deus nos dispõe de coração a servir. Vale a pena servir ao nosso Deus. Só para comunicar aos irmãos, eu já informei aí a liderança da igreja e também pedi para o Nilson e a Áurea estar aí conduzindo as atividades do culto à noite. Eu vou estar acompanhando aqui de casa. Eu não amanheci desde ontem, que eu não estou muito bem
com a saúde. Com essas condições de desemprego eu tive que tá fazendo um bico de auxiliar de pedreiro, e com isso eu não estou muito ainda, não estou acostumado com esse tipo de trabalho, acabei me machucando, e desde ontem que eu estou sentindo muitas dores e comecei a tomar uns remédios, e com isso eu pedi para que os irmãos estivessem ali juntamente com o Nilson, o Carlos. Para quem não conhece, o Carlos é o Sorriso, que vai estar trazendo a mensagem à noite hoje, e o pastor vai estar se cuidando um pouco da saúde hoje, no dia de hoje. Então não vou estar presencialmente ali no culto, mas vou estar junto com os irmãos no culto à noite de modo não presencial. Desde já agradeço, peço que os irmãos estejam orando por minha saúde. Nós temos enfrentado diversas coisas que têm acontecido e não tem sido fácil, então continue orando pelo pastor de vocês, e para que Deus também possa abrir uma porta de emprego aí, para que eu possa retomar a minha atividade normal dentro da minha área. Então eu quero agradecer as orações e pedir que continue orando pela minha saúde. Agora, quando não é uma coisa, é outra, mas Deus tem me sustentado. Hoje eu estarei só apenas com a EBD de manhã, aqui transmitindo com os irmãos, e estaremos estudando, tendo esse estudo de hoje, que é a travessia pelo deserto. Eu vou ler apenas um versículo do capítulo 16 e vou estar comentando versículo por versículo. Antes disso eu quero orar e pedir ao Senhor que nos abençoe nesta hora, nesse estudo. Creio que teremos um bom tempo desse estudo. Próximo domingo já vamos estar finalizando. Esse é o último estudo desse momento. Talvez durante a semana estar conversando com o Zélio, a gente vamos estar dinamizando aí a EBD, talvez dividir em classes dentro do horário. Cada professor terá um meio de trazer de volta seus alunos na EBD para que possa participar e aí se conectar. Então eu estou conversando com o irmão Zélio para a gente estar estudando em uma forma de cada um dar a sua instrução em determinadas áreas, ou continuaremos assim nesse formato que estamos fazendo atualmente. Não sei se está sendo bom para os irmãos, mas precisamos nos adaptar com a nova realidade. Então precisamos dinamizar a nossa EBD e termos aí as crianças junto com a irmã Lidiane, a Luciana, elas estão trabalhando com as crianças, e eu creio que agora é o momento, já que não temos ainda uma resposta das entidades aí de saúde e governos, quando que isso vai normalizar ou não. Então vamos nos adaptando a situações. Nós temos que contextualizar. Então vamos trabalhar dentro vamos de repente dinamizar para que cada professor consiga trazer a sua aula para os irmãos. Então durante a semana vamos estar estudando isso aí tudo direitinho. Ontem, no sábado, foi muito bom, tivemos aí o encontro de casal com alguns irmãos. Foi muito bom, palavra boa. Irmão Zé e irmã Miriam trouxe uma palavra muito boa para os casais ontem. E nós queremos a sua presença no próximo encontro. Provavelmente vai ser da forma virtual, e vamos ter uma sala que vai caber mais casais, então você terá a oportunidade de estar participando nos nossos encontros de casais. Creio que foi uma experiência muito boa ontem, e já vamos no próximo mês vamos estar dinamizando. Isso é um desafio para cada departamento aí. Os homens também podem fazer encontros online e utilizar as ferramentas que nós temos, meus amados irmãos, para
podermos assim, né, vamos pensar que temos que continuar. Então, de alguma forma ou de outra, o trabalho no Senhor tem que continuar. Então, nós vamos conversar com cada departamento aí, para que de uma forma online ou não, para que os departamentos possam assim funcionarem. Mas eu quero já começar hoje orando antes da palavra e dizer para você que não nos conhece, você é bem-vindo em nossa sala de aula. Agora começa a sala de aula mesmo, EBD. Nós estamos aí estudando, com esse estudo, a travessia pelos desertos. São 3 séries de textos expositivos. Nós estamos estudando versículo por versículo, estudando o texto por inteiro, texto e contexto, e não queremos gerar um pretexto, mas pegar as lições do povo de Israel como figura para aplicar os ensinos em nossas vidas, para não cometermos os mesmos erros que o povo de Israel cometeu e também repetir os acertos. Nós temos que ver a Bíblia como lições para a nossa vida. Ela tem que fazer parte e trazer mudança em nossa vida. Então a proposta desse estudo é isso aí. Então vamos antes de estudar o texto propriamente dito, vamos então à nossa oração de hoje. Continue orando por mim e eu peço que você neste momento abra o seu coração a Deus, fale para Deus, converse com Deus. Senhor, o que eu tenho passado e eu preciso mudar? O que no deserto o Senhor tem a me ensinar? Que Deus vai te responder. E eu peço que você, agora neste momento, feche seus olhos e ore comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por mais um dia, apesar das dores, apesar de tantas coisas que têm acontecido em nossas vidas, eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. E que no momento certo, o Senhor há de abrir portas, oportunidades melhores daqui ainda que eu tenho. Senhor, não deixe que o sofrimento, as adversidades possam cegar a minha visão e ver o futuro que o Senhor tem para nós. Não nos deixe, Senhor, ser aprisionados por nossas necessidades, mas que possamos olhar para aquilo que o Senhor tem de proposta para nós. Isso é o que eu te peço nesta manhã, Senhor. Não limita a nossa visão, em nome de Jesus. Eu te peço. Amém. Vamos lá ao nosso estudo, então. É bênção. Eu me sinto muito feliz quando eu me sinto muito em paz com Deus quando eu estou estudando a palavra de Deus junto com vocês, e eu me empolgo demais com o estudo, com a instrução, aquilo que Deus quer colocar em nossas vidas, aquilo que aprendemos com as lições que Deus nos dá. Então, abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 16. Eu vou ler apenas 5 versículos e aí vamos dar um panorama geral e vamos fazer algumas aplicações pessoais. Versículo 1, capítulo 16 do livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 1, diz assim: A comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, entre Elim e o monte Sinai, no 15º dia do deserto, do 2º mês após a saída do Egito. Também ali toda a comunidade de Israel se queixou-se de Moisés e Arão. Se ao menos o Senhor tivesse nos matado no Egito, lamentavam-se. Lá nós sentávamos em volta de panelas cheias de carne e comia pão à vontade, mas agora vocês nos trouxe a este deserto para nos matar de fome. Então o Senhor disse a Moisés: Veja, farei chover comida do céu para vocês diariamente, e o povo sairá a recolher a quantidade de alimento que precisar para aquele dia. Amém. Só até aqui. A conexão entre
a obediência aos mandamentos de Deus e a saúde não é arbitrária. Deus, ele fez o corpo e fez o corpo. E este corpo que Deus fez durará, mas se seguirmos as orientações do Criador. Uma vez que essa afirmação foi feita num contexto de necessidade de água, de pão, isso pode indicar que os egípcios bebiam água poluída. Vemos aqui um povo que ainda tem a mentalidade de escravo. Após vemos a Moisés, Deus assim escolhe a Moisés com o auxiliar dele, Arão, para libertar o povo daquela escravidão. Uma escravidão que já perdurava há muito tempo. E esse povo é um povo que não entendeu e não compreendeu ainda o projeto que Deus e a liberdade que Deus assim os dera. Primeiro Deus tira eles e os livra e eles veem Deus fazendo tantas maravilhas, mas eles ainda não compreendem esse Deus. E não compreendem o que é liberdade. Por isso que o povo necessitava de esse povo de Israel passar pelo deserto para aprender a ser livre, andar com as próprias pernas, mudar o olhar. Mas essa geração que durou 40 anos, viveu 40 anos perambulando no deserto, e a poucas distâncias para entrar na terra prometida ficaram dando volta e não entrou na terra prometida por causa da sua visão limitada. Hoje eu não quero falar da entrada da terra prometida, mas eu quero falar de como está a disposição do nosso coração para nessa travessia do deserto. Porque a travessia no deserto não é fácil. E aqui a gente vê primeiramente o povo chegar em Mara, em Mara, eles reclamam que não tem água, as águas eram amargas. Deus designa Moisés para Moisés ter uma estratégia ali e fazer com que aquelas águas se tornem puras para beber, e eles bebem água. E agora eles acampam em um determinado ponto do deserto, só que eles começam a reclamar, a murmurar. E eles começam a murmurar com os líderes do povo, Moisés e Arão. Se ao menos o Senhor... E eles começam a reclamar de Deus. Era bom que Deus me matasse lá no Egito. Pelo menos a gente não estaria aqui, né? Morrendo de fome. Lá no Egito a gente tinha carne, as panelas eram cheias de carne, e todo dia nós tínhamos pão para comer. É interessante que quando lemos a história hoje, nós vemos Deus, um Deus que demonstra cuidado com o seu povo, um Deus que providencia tudo para eles, comida, pão. Talvez não seja o pão que eles queriam, mas o pão que é necessário. Muitas vezes, nós no deserto, nós estamos atravessando por lutas, dificuldades. A primeira coisa e nossa primeira atitude também é murmurar, é reclamar, é esbravejar. E às vezes sem querer, e até mesmo naquele momento de raiva, a gente até murmura contra Deus, reclama do pastor, reclama do líder, reclama de tudo quanto é coisa, reclama do governo, porque a nossa atitude às vezes não é diferente desse povo de Israel. Às vezes eu olho e vejo
a nós como igreja, como povo de Israel. Nós somos o novo Israel. E pense que algumas vezes nada mudou com relação às nossas atitudes. Assim como esse povo, quando mesmo liberta, agora eles são livres, tinha tudo para fazer. Mas o sol está quente sobre sua cabeça, faltou água, os líderes vão lá e providenciam água. Agora eles começam a sentir fome, sentir necessidade de carne. De carne e pão todos os dias, porque no deserto, quando na travessia do deserto, os recursos são escassos. Não tem água abundante, não tem comida abundante. Talvez você passe por isso na sua realidade, não seja um deserto literal, mas situações que você vive ou está vivendo. Falta o dinheiro do gás, o dinheiro de pagar água, o dinheiro de pagar a luz. Falta um pão para dar de manhã para os teus filhos. Você se sente desesperados. Não tem aquela picanha do final de semana, né? De fazer o churrasco, como muitos, né? E você começa a murmurar, você começa a esbravejar, você começa a reclamar de Deus, reclamar da vida, entra em depressão, ainda mais nessa pandemia onde muitos perderam seus empregos, perdeu renda, outros que têm negócios que não estão indo muito bem, outros que fecharam seus negócios, estão vivendo um deserto, igrejas que tenho acompanhado aí que não conseguem dar o sustento necessário por seus pastores e pastores até mesmo se suicidando nesse meio da pandemia, que não pode exercer sua atividade ministerial, começam a reclamar de tudo. São várias situações, eu não sei o que você está passando, eu não tenho ideia de como está sendo nesse meio da pandemia a sua situação. Mas o povo de Israel aqui, eles não estão passando situação diferente do que muitos estão passando hoje, nas suas casas, com suas famílias. Eles estavam passando uma adversidade terrível que eles nunca tinham passado como escravos no deserto. Quantas vezes dizemos assim, depois que eu me converti, as coisas estão indo de mal a pior, e não melhora, só piora. Antes eu estivesse lá no mundo, pelo menos no mundo eu fazia e acontecia, não é assim? Muitos falam assim. Porque a vida cristã, irmão, não é fácil. A vida cristã, ela é uma vida cheia de renúncia. É uma vida que, para muitos, é difícil ser crente. Não é fácil. E aí começamos a reclamar, como o povo de Israel começou a reclamar. Aí começamos a reclamar da igreja, reclamar dos líderes, reclamar que não tem atenção e muitas coisas. E se esquecemos do que Deus está fazendo em nossas vidas. Nós vivíamos como escravos do pecado, não tínhamos a visão alienada, limitada, só com as coisas desse mundo. Agora Deus quer abrir seus olhos para algo muito maior. A tribulação que você está passando, o deserto que você está atravessando, no final vai ter um oásis. E Deus quer mostrar isso. E o povo, essa geração desse povo, não entenderam, não estavam entendendo. Deus chama Moisés e diz assim, olha, eu vou dar diariamente, eu vou mandar alimento do céu para vocês, pão de manhã e carne à tarde. O povo não enxergou a provisão de Deus. Ele não estava enxergando e não entendia que no deserto, primeira lição que nós temos que aprender, no deserto, meu amigo, você vai ter aquilo que Deus te dá. E Deus é amor. A palavra amor no grego tem vários significados. E um significado do amor é dar aquilo que é necessário. Deus é o Deus que dá aquilo que é necessário. Por isso que Deus olha para esse povo e diz para eles, vou dar diariamente a porção do dia.
naquele dia, Deus, vou te dar pão pela manhã e carne durante os outros períodos da tarde. Aquilo que é essencial para nossas vidas. Às vezes achamos que o que é essencial é aquela vida que levávamos antes, mas Deus quer nos ensinar a sobreviver com pouco, com o necessário. Porque quando tivermos em abundância, vamos aprender a utilizar os recursos da maneira correta. A gente está ainda no processo de organizar as coisas aqui em casa. E esses dias eu vi a Keila lá separando as nossas roupas, né? E as minhas roupas, né? E às vezes eu fiquei pensando, né? Passando por esse momento difícil, eu fiquei pensando, para que temos tantas coisas? Se podemos viver com uma coisa mais simples. Às vezes tem pessoas que têm 20 pares de sapato. Para que 20 pares de sapato se você só vai usar um? Muitas pessoas querem, que nem tem amigos meus que trabalham em setores administrativos, que usa roupa social e poderia estar, tem vários ternos. Aí eu fico me perguntando, para que eu quero tanta coisa, tanto terno, se eu só uso um diariamente? E eu tenho aprendido, meus irmãos, atravessando por esse deserto que estamos passando. E agradeço a Deus pelo necessário que Deus me dá a cada dia. Às vezes é doloroso, é difícil, mas eu agradeço a Deus pelo que é necessário. Nesses tempos de necessidade, nós devemos aprender e olhar, como essa semana eu fiquei reparando que nós temos muita coisa que não é necessário. Coisa que devemos desfazer delas e viver com aquilo que é necessário, aquilo que Deus dá diariamente para nós. Devemos viver com simplicidade, sem ostentar muitas coisas que às vezes ostentamos. Até nós, como cristãos mesmo, esquecemos de algumas coisas que não enxergamos. No momento que estamos em abundância, não enxergamos. E quando temos tudo, a nossa visão é limitada. Aqui o povo, eles só estão enxergando a necessidade que eles têm no momento, em vez de enxergar a providência e enxergar o Deus, a glória de Deus. Porque no versículo 7, Moisés fala para aquele povo olhar algo que eles não olhavam e eles não conseguiram enxergar. Ele diz assim, versículo 7, olha aí na sua Bíblia. Pela manhã verão a glória do Senhor, pois ele ouviu as suas queixas, que são contra ele e não contra nós. O que fizemos para vocês se queixarem de nós? Apesar de Moisés estar se defendendo, porque o povo tem uma atitude de se queixar contra os líderes que Deus coloca diante do povo. Atitude de se queixar contra Moisés, contra aquele que foi enviado, mensageiros de Deus. Nunca está satisfeito com a liderança. Esse povo, eles não enxergavam o que esse Deus que colocou esses líderes lá para os libertar, para os tirar da alienação. Calcule o tempo de escravidão que o povo de Israel viveu no Egito. E quanto tempo eles tiveram que ficar no deserto por causa do coração duro, por não enxergar e ter a visão limitada. Porque eles ficaram 40 anos no deserto e aquela geração se passou para que surgisse outra geração para entrar na Terra Prometida, porque aquela geração, eles tinham a visão limitada. Ouvindo a palavra de um pastor esses dias, eu achei interessante a colocação que ele colocou.
ele disse a seguinte expressão: a visão tem que ser muito maior do que o lugar onde você está. A visão, sua visão, a minha visão tem que ser muito maior do que o lugar aonde você está. Às vezes você está enxergando o lugar agora, a situação agora, mas a sua visão tem que enxergar além, para frente. Algumas pessoas dizem assim: pastor Denis, você é muito sonhador. Você tem que ver o povo e as condições que o povo tem hoje na igreja. Vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Sabe como é que eu enxergo? Eu tenho enxergado, mesmo atravessando para o deserto. Eu não enxergo o lugar que eu estou, eu enxergo o Deus que me colocou neste lugar. Preste bem atenção. Eu não enxergo o lugar que eu estou, mas eu enxergo o Deus que me colocou neste lugar que eu estou. Eu não quero ter uma visão limitada, porque o povo olha e vê a glória de Deus pela manhã e eles não enxergam o Deus glorioso, o dono da igreja. Porque com o povo escravo, Deus fez uma grande nação, uma nação que é próspera até hoje. Desculpa falar, mas eu nunca vi um judeu pobre, miserável. Você não vê judeu mendigando, porque é um povo que Deus teve uma promessa com ele e essa promessa é eterna com eles. Assim como tem uma promessa para a igreja e a igreja ainda tem uma visão limitada. Nós temos a visão ainda de escravo. Nós temos a síndrome do coitadinho e Deus quer nos mostrar que é Ele quem nos sustenta, é Ele que nos dá a provisão, é Ele que mostra a sua glória para nós vermos a glória do Deus Todo-Poderoso, que mesmo atravessando o deserto, Ele tem um futuro glorioso, um futuro de entrar na terra prometida. E isso ninguém tira de nós. Deus quer nos mostrar uma terra que mana leite e mel, e nós estamos olhando para trás, pensando na panela cheia de carne e o pão de escravo na terra do Egito. Deus quer nos dar promessas eternas, gloriosas, que é o reino de Deus, e nós estamos querendo voltar para o Egito, onde há escravidão. Quero recapitular aqui alguns pontos, e eu vou fazer agora de versículo por versículo. Versículo 1. O êxodo havia ocorrido no 15º dia do primeiro mês. Números 33, versículo 3. Versículo 2. O povo desenvolvia um padrão de infidelidade exibindo a sua murmuração, ou seja, o povo começou a desenvolver um padrão de infidelidade, é o que vemos na atualidade. Em vez de sermos gratos a Deus, nós começamos só a reclamar. O pão à vontade, no versículo 3, os israelitas tinham sido escravos oprimidos no Egito. Um dos grandes perigos da queixa é que ela nos cega para a realidade. Olha só, a fé grata é pelo que agora existe e acredita que o melhor ainda está por vir. Olha só, essa é a fé grata. Nós devemos ser gratos pelo agora, aquilo que nós estamos vivendo agora, e acreditar naquilo de melhor que há por vir. Estamos passando dificuldade hoje, mas Deus tem nos sustentado, sejamos gratos, porque Deus ainda tem promessas gloriosas para o futuro. Vai passar. Momentos bons ou ruins na nossa vida passa. Mas a glória de Deus, aquilo que Deus quer mostrar de melhor ainda, que vai por vir em nossas vidas, isso nós não pensamos. A queixa, por outro lado, se concentra no que está errado no presente e glorifica um passado irreal.
Porque na terra do Egito eles eram escravos, torturados, e eles ficam pensando em coisas que não era real. Eles tinham carne na panela e pão, mas não era bem assim. O povo de Israel, eles estavam tendo uma visão que é aquela visão que fica com saudade do passado. Um passado que não era real. Deus estava mostrando uma visão diferente, uma visão de futuro. Estava causando uma transformação. Não sei se os irmãos lembram, quando eu desafiei a igreja de vivermos um ano de restauração. Por quê? Porque é nessa restauração que Deus vai restaurar a nossa visão, nossa fé, nossa doutrina, porque muitos não entendem o que é a doutrina bíblica. Deus vai restaurar a palavra dele em nossas vidas, Deus vai restaurar a nossa espiritualidade, Deus vai restaurar teu casamento, vai restaurar o teu lar, a tua casa, os teus bens. Deus vai restaurar. Por isso que eu desafio a você um ano da restauração. Mas nesse processo de ser restaurado, há muitas coisas que precisam ser quebradas. Eu gostei muito de uma frase que o Zélio falou ontem na reunião de casais. Numa restauração, às vezes algumas paredes têm que ser quebradas e depois reconstruídas. E para reconstruir, você vai colocar tijolo por tijolo. Depois vai chapiscar, depois vai rebocar. Depois de rebocar, você vai passar uma massa fina, vai lixar e depois vai pintar. Quando terminar essa restauração, aquela parede fica linda. O desafio é esse, meu irmão. É porque nós temos que quebrar algumas coisas em nossas vidas, quebrar o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa prepotência, nossa autossuficiência, para construir um homem novo, uma mulher nova, um casamento novo. E sermos restaurados a viver uma nova vida, a ter uma visão diferente. E essa visão que Deus quer nos dar não é uma visão limitada. Então precisa ser restaurado. Precisa ser restaurado em nossas vidas, nossas convicções. Coisas que estávamos fazendo, que Deus manda a pandemia. Deus manda a pandemia para que seja realmente transformada nossas vidas. Para que nossa visão não veja mais as dificuldades, mais o deserto escaldante, mais a sede, mais a fome, mas veja a glória de Deus. Porque é tudo para Ele. Dos versículos 16 a 4, aqui Deus dá algumas instruções. Essas as instruções do Senhor para o recolher o alimento que ele providenciaria no deserto. Havia o suficiente para cada dia, mas o dobro seria fornecido na sexta-feira, para que o povo não precisasse recolher nada no sábado. Assim os israelitas observaram o sábado, antes mesmo de sua determinação no decálogo. Por instinto, resistimos a um estilo de vida no qual é necessário depender de Deus a cada dia para suprir as nossas necessidades. Queremos ter tudo com antecedência para nos sentirmos independentes de Deus. Deus estava preparando o povo para uma vida de fé. Meus amados irmãos, muitas vezes nós não queremos depender de Deus, porque é difícil depender da provisão de Deus. Mas Deus quer nos ensinar a depender dele. Deus quer nos preparar a ter uma vida de fé. E nesse deserto é que Deus nos prepara a viver uma vida de fé. Aqui nós temos mais uma coisa que Deus nos ensina. E aí o termo hebraico, né?
que é traduzido por glória, é o karbod. Não tem uma outra palavra em uma música aí que todo Shekinah como glória de Deus, e não é isso. A tradução correta para a glória de Deus é karbod. Aí conota a importância e a majestade. Ou seja, conota a majestade de vermos a glória de Deus. E interessante que Deus manda alimentos que vai ser um memorial para eles. Deus vai providenciar o maná. A palavra maná quer dizer o que é isso, né? Porque era um alimento miraculoso. Então, maná significa o que é isso. Ou seja, aquele alimento dos céus, a qual Deus mandou um alimento misterioso. Ali, Deus os alimentou com os alimentos dos céus. Pense você, aquele povo de Israel ficou 40 anos comendo o maná. O que é isso? Eles se perguntavam. Então a palavra maná, que tipo de alimento era aquele? Por isso que eles falavam maná. Engraçado que nosso Senhor Jesus Cristo ele faz referência a si mesmo como o cumprimento do significado desse milagre. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo é o verdadeiro alimento, ou o verdadeiro pão que desce dos céus. O nosso Senhor Jesus, ele dá a tradução do que é isso. O que é isso para nós é o nosso Senhor Jesus, o próprio alimento, a palavra de Deus, o verbo encarnado que desceu dos céus e habitou entre nós. O que é isso? Para os judeus era sem significado, mas Jesus traz o significado do verdadeiro pão que desce do céu, do verdadeiro maná, aquele que não só alimenta temporariamente, mas aquele que dá o alimento eterno para a vida eterna. Meus amados irmãos, se fôssemos explorar todas as questões aqui nesse texto, poderíamos estudar apenas esse texto do versículo, só o capítulo 16, daríamos diversos estudos. Daria para estudar o ano inteiro. A pergunta que eu quero deixar aqui nesta manhã, pois no próximo domingo queremos já começar um novo estudo. Vou conversar essa semana com o Zélio, vamos dinamizar, nós queremos dar uma nova dinâmica para a escola dominical, mesmo sendo online, reformular algumas coisas. Estaremos conversando para falar sobre isso. Não sabemos quanto tempo vamos viver esse momento da forma que estamos vivendo. Nós vemos outros países que entrou no mesmo curso que o Brasil está entrando agora, voltar para a primeira fase de extremismo, de isolamento, entre outras coisas. Eu espero, e a minha oração é essa, para que essa pandemia realmente esteja passando e poderemos voltar aos nossos cultos com todo mundo, presencialmente e tudo. Mas ainda estamos nesse processo. E eu creio que até isso é providência de Deus. Eu espero que a mesma disposição que os irmãos estão tendo, querendo participar dos nossos cultos, após a pandemia, tenha essa mesma disposição de estar em nossos cultos. Tenha a mesma disposição de servir. Não tenha a visão limitada como o povo de Israel teve, reclamando, murmurando, não. Mas que você tenha a visão que Deus quer para nós. Uma coisa que eu ouvi numa mensagem, foi muito interessante as palavras
daquele pastor e aquilo me fez refletir muito sobre várias coisas. É sobre a visão. O povo de Israel, eles viram a glória de Deus e não entenderam a glória de Deus, porque eles estavam com a mente de escravos. Deus nos quer que vejamos a glória dele e saber que servimos um Deus poderoso. Eu vi essa mensagem, essa frase que dizia assim: a visão tem que ser muito maior do que o lugar onde você está. Às vezes nós estamos olhando para o lugar, as circunstâncias, e não olhamos a glória do Deus Todo-Poderoso que é dono deste lugar. Eu não sei quanto a você, mas eu não olho para o lugar que eu estou com uma visão limitada. Eu olho para o Deus glorioso que me colocou neste lugar. E eu sei que este lugar onde eu estou, eu enxergo muito maior do que este lugar. Porque eu creio, eu olho e observo, meu olhar está para o Deus e o dono da igreja. E esse Deus glorioso, ele não me deu uma visão limitada. Às vezes nós estamos olhando para as situações e as condições que nós estamos agora e nos esquecemos do Deus glorioso que é dono de tudo isso. Talvez Deus esteja nos ensinando neste momento a não termos uma visão limitada. O que você não enxerga, talvez, é a visão que Deus tem nos dado. Tem muitas pessoas que falam assim: a nossa igreja está fechada enquanto outros estão abertos. A diferença não está como o outro está cultuando, ou como nós estamos cultuando, mas é aquilo, a visão que Deus nos dá, que vai muito além de uma igreja aberta. Porque para mim, a nossa igreja, ela não fechou. Ela continua atuando. Muitas vezes você não enxerga isso. Mas olha só as ações que a nossa igreja, mesmo ela sendo pequena, numa rua estreita, onde não há estacionamento, terreno pequeno, tempo pequeno, mas a nossa igreja tem causado um grande mover. Famílias sendo agraciadas, sendo sustentadas pelo aquilo que Deus, através da igreja, está provendo para elas, e elas são gratas ao Deus glorioso. Porque elas estão enxergando a glória de Deus através da nossa igreja. Talvez isso você não está enxergando. O povo não enxergava, mesmo vendo a glória de Deus pela manhã, eles não conseguiam enxergar o que esse Deus glorioso estava fazendo na vida deles. Eu quero dizer a você, meu irmão, que Deus te chamou não foi para ter uma visão limitada de apenas um culto de domingo, mas Deus te chamou e te alistou e te convidou para uma batalha onde nós vamos batalhar para entrar na terra prometida. Eu não quero ficar 40 anos no deserto, eu morrer e outra geração no meu lugar, aproveitar os prazeres e as delícias da terra prometida. Eu quero entrar na terra prometida. Eu não quero que outro espere passar essa geração toda para que outro construa ou desenvolva o projeto de Deus que Deus tem colocado e a visão que Deus tem colocado para esta igreja através das nossas vidas. E eu quero fazer junto isso com você. Eu desafio você nessa manhã, não ter uma visão limitada. Você está atravessando um deserto, olhe para o Deus glorioso que te colocou ali nesse deserto. Não olhe para o deserto
Não olhe para o que está faltando. Olhe para as promessas desse Deus glorioso que pela manhã olhava para o povo de Israel, olhava para ele e não entendia. Nós entendemos o que Deus pode fazer através de nossas vidas, através de sua vida, através da vida de todos da igreja, cada um fazendo algo diferente. Ah, pastor, mas não dá para fazer o culto normal? Agora não, meu irmão, mas nós temos o nosso culto normal, é do dia a dia, corpo a corpo. Liga para o irmão, ora com ele. Não fica tendo uma visão limitada, murmurando que nem o povo de Israel, não. Coloque-se à disposição do reino. Pergunte para... Você que às vezes está falando alguma coisa, pergunte para o pastor. Tá aí meu telefone passando aí. Liga para mim, manda um WhatsApp. Pastor, no que eu posso servir na igreja? Que eu vou te falar o que você pode servir na igreja. A igreja ela tem que funcionar todos os dias, todos os momentos, pessoas envolvidas, trabalhando, para que possamos transformar não só a rua, mas o bairro, o município, o país, sei lá o que for. Deus nos chamou para entrar numa terra para dominar, não foi para ser escravo e estar de cabisbaixo, não. Deus nos chamou foi para sermos vitoriosos. Através do sangue de Jesus, ele já pagou o preço do sofrimento. Cabe a nós agora entrar na terra prometida. Não devemos ter uma visão limitada, mas devemos olhar para o futuro desta igreja. E muitos irmãos que me acompanham sabem daquilo que é a minha visão para essa igreja. E porque eu creio nisso. Se você não tem, não crê, está com a visão limitada, pensando apenas no culto de domingo, eu tenho um desafio muito maior do que o culto a Deus dia de domingo para você. Porque a glória de Deus, ela hoje não é manifestada mais numa distância que o povo olhava à distância, mas ela é manifestada em nossas vidas através do Santo Espírito de Deus. E é isso que é mais importante. Atravessar o deserto não é fácil, porque é um lugar de encontro com Deus, é um lugar de reconstrução, é um lugar de dependência com Deus. É de depender de Deus, é crer na providência de Deus, mas também é um lugar onde Deus muda o nosso olhar, Deus muda a nossa direção, Deus quer nos mostrar um lugar que mana leite e mel para nós entrarmos e dominarmos. Tem uma promessa gloriosa daquilo que Deus quer nos dar todos os dias. E saiba disso, meu irmão. Você não está nessa igreja por acaso. E você que nos acompanha e gostaria de fazer parte desse projeto de Deus, a qual nós estamos orando e pedindo a Deus recursos para desenvolver no bairro mais extremo sul de São Paulo. Meus amados irmãos, nós não temos ali um lugar de uma igreja de referência nesse bairro. São várias portinhas, mas eu quero ser uma igreja de diferença. Eu sonho que a nossa igreja pode ser uma igreja de referência para o bairro, onde possa abençoar esse bairro, libertar as pessoas das drogas, dos vícios. Porque eu creio que só esse Deus glorioso, só essa palavra gloriosa, o evangelho verdadeiro que liberta, que salva, que cura, que transforma, que muda de mente. É esse evangelho que pode mudar qualquer lugar que está. Observando a natureza, nós vemos aí o carvão. O carvão, se você pegar um carvão, é um negócio preto, suja as mãos, não tem muito valor. Mas se você pôr o carvão em condições boas, condições aonde ele é transformado, ele se torna um diamante, pedra preciosa, uma coisa que não serve para nada, mas se tiver em condições, em um ambiente onde o favorece, ele se torna um diamante.
Uma outra coisa que é interessante, eu estava lendo esses dias, é sobre como é constituída a pérola. Nasce a pérola dentro de uma ostra. De alguma forma, a areia entra dentro da ostra e a ostra com isso sofre muito. Com esse sofrimento ela libera uma substância que vai transformar aquele grão de areia em uma pedra preciosa. Olha só como que é. Mas a ostra em si, ela sofre muito. Assim também somos nós. Para que nós possamos produzir coisas gloriosas e belas, há sofrimento, há um preço a ser pago, há circunstâncias que vamos passar difíceis, há conflitos, às vezes, que não vai agradar a todos. Mas é necessário para que possamos produzir pérolas preciosas e sermos transformados em diamantes. Por isso que nada é fácil. Na travessia pelo deserto, tudo é difícil. E Deus vai nos testar e vai nos produzir, vai nos transformar. Tudo isso é para a nossa transformação. Espero que essa série de estudos que passamos até hoje tenha feito sentido em sua vida, que ele venha a te abençoar. Que nesta manhã Deus possa te dar uma nova visão. A visão tem que ser muito além do lugar aonde você está. Olhe para este lugar. Não olhe para o lugar que você está, mas até a possibilidade do que esse lugar pode ser transformado. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. Espero você no próximo domingo, talvez. Até lá a gente já estamos trabalhando aí de uma forma diferente. Eu estou desenvolvendo aí um projeto do PGM online, mas ainda não conseguimos fechar o material. Estamos trabalhando, fechando o material. Será uma sala de treinamento para que você, onde estiver, possa anunciar a palavra de Deus, pregar o verdadeiro evangelho. Então teremos aí uma nova dinâmica com as questões da transmissão online, trabalhos online. Estamos terminando aí algumas sugestões para nossa liderança. Também estou preparando aí o curso de diácono, que era para darmos início, mas não foi possível, mas agora vamos estar de uma forma também online, por enquanto, um curso de diácono. Vai ter quem se interessar vai falar para o pastor: pastor, eu tenho interesse, eu vou te passar as condições bíblicas para que você se torne um diácono da igreja. E aí você se enquadrar nessas condições bíblicas, você vai dizer: pastor, eu sinto esse chamado de servir e quero ser um diácono para servir juntamente com o pastor e a igreja. Então, teremos esses cursos. Após o curso, queremos fazer um culto de formação, não agora, lógico que presencialmente não podemos estar trazer o pessoal da Convenção dos Diáconos Batistas do Brasil para fazermos esse trabalho, mas a intenção é essa. Mas faremos o culto esse curso, e após esse curso, aqueles que passarem e tiverem aproveito do curso, faremos também a consagração dos irmãos dos diáconos da igreja. Essa é um dos projetos. Peço que vocês estejam orando para que possamos aí trabalhar com isso. Há uma necessidade hoje, mais e mais, termos esse ministério diaconal atuando na igreja, pois ajudará muito não só o pastor, mas eu creio que vai ser uma bênção para a igreja. Muitos irmãos perguntou, principalmente agora nesse tempo de pandemia, onde as pessoas de
idade, que está naquele grau de risco, não pode, e aí não pode estar em aglomeração e tudo mais. E há necessidade de termos o corpo diaconal ativo, funcionando para auxiliar o pastor nas visitas, nas orações, com aqueles irmãos que têm a necessidade da ceia mensalmente, e eu sozinho eu não consigo fazer. Então preciso de que Deus levante esses irmãos para que possa servir no diaconato da igreja. Então logo logo estaremos, a partir de novembro, aí, se Deus assim o permitir, o material estando pronto, eu quero já dar início a esses 2 cursos. Vou estar colocando os horários para os irmãos e um ícone, só vai entrar quem tiver cadastrado lá na aula. Então teremos uma plataforma aí para estar trazendo essa aula, esse curso. É um curso, final do curso terá um diplomazinho para cada irmão, vai ser um curso bastante legal. Tá bom, meus amados? Vamos orar então agora nesse momento e terminar nossa aula de hoje, nossa EBD. E à noite teremos aí às 18h30, como é de costume. Eu não estarei presencialmente. Sexta-feira, quinta e sexta, estou fazendo aí, essa semana eu comecei um bico de ajudante de pedreiro e eu ontem estou sentindo muitas dores, tomando alguns medicamentos aqui em casa. Pedi para os irmãos estar hoje conduzindo o culto. O Carlos, que é apelidado Sorriso, estará trazendo a mensagem à noite. E eu vou estar acompanhando aqui de casa, participando do culto aqui de casa, devido a essas fortes dores, tomando alguns remédios para as dores aqui, para ver se eu consigo acostumar com essa nova fase aí da vida aí. Pedindo a hora, peço que os irmãos estejam orando para Deus assim abrir uma oportunidade para mim na minha área. Tem sido bastante difícil, tenho procurado emprego, mas o mercado está bem difícil. A área de serviço aí para mim, eu não sei qual é o propósito de Deus com tudo isso, mas Deus tem aí auxiliado nas minhas necessidades. Mas eu peço que os irmãos estejam orando, porque esse serviço de ajudante na construção civil é um serviço que, para gente que já tem um tempo em outra área, para acostumar não é fácil. Você acaba se machucando, como sexta-feira eu cheguei já com essas dores. Aí hoje, no sábado aí, saí um pouco com aquele, quando eu já voltei para tomar remédio e deitar de tanta dor que eu estava sentindo aí. E aí hoje à noite eu não vou estar com os irmãos no culto. Domingo que vem, se Deus assim me permitir, estarei aí com os irmãos. Então, ore pelo seu pastor. Não tem sido dias fáceis, mas Deus está no controle e nós cremos nisso. Amém, meus amados irmãos? Eu quero orar com você, te desejar um bom almoço e pedir que Deus esteja abençoando cada lar, cada família da nossa igreja, aqueles que nos acompanham. Estamos transmitindo aí as EBDs, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, na minha página pessoal. E estamos agradecendo a Deus por alcançar algumas pessoas que têm nos ajudado, têm alcançado, têm demonstrado a sua fé e alcançando pessoas que às vezes a gente nem pensa que alcançou através das nossas transmissões, nossos cultos, estudos, e assim Deus tem nos abençoado. Então fique na gloriosa paz do Senhor. Eu vou orar com você agora, em seguida vai ser transmitido um cântico e logo estaremos encerrando a nossa transmissão em nome de Jesus. Senhor Deus, meu Pai, em nome de Jesus, te damos graças, Senhor, por esse estudo de hoje, te damos graças por cada irmão que está agora, Senhor, ouvindo e aqueles que ainda vão ouvir, vão
aprender um pouco mais daquilo que Deus tem colocado em nossas vidas, Senhor. Peço que o Senhor nos ajude, Senhor, nesse momento que nós estamos passando. Não só para mim, mas aqueles que estão desempregados, abre portas de emprego, Senhor. Pedimos, clamamos a Ti, Senhor. Eu sei que o mundo e as coisas estão difíceis, mas cremos que o Senhor é um Deus provedor, como a Tua palavra fala. Também abençoa a nossa igreja, abençoa a todos que assim estão empenhados, Senhor, em de alguma forma não deixar que a Tua igreja, a Tua obra pare, mas estejamos aí, Senhor, na graça do Senhor. É isso que eu te peço. Pai, em nome de Jesus agora, abençoa os nossos irmãos que vão viajar, abençoa aqueles que precisam, Senhor, da Tua ajuda agora neste momento, Senhor. E nos abençoa como igreja, Senhor. Me ajuda nas minhas enfermidades, Senhor, e com as minhas necessidades, Pai. É o que eu te peço. Abençoa cada irmão, abençoa cada irmã. Aqueles que o Senhor colocará no coração, o chamado diaconal, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa. Em nome de Jesus, amém. Então, fique na paz do Senhor. Agora vai estar transmitindo mais um cântico. Após o cântico, estaremos encerrados. Fique com Deus, em nome de Jesus. Olha só, aqui nessas cadeiras Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração, lá no fundo eu não entendi. Tudo que fiz, o que ele quis, meus braços abertos ficaram e ainda estão assim. E vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado. Sei privações tem passado e tudo por quê? Falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão, mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde não, sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer. Seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde passei via muitos filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor.
Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para um renascer, um novo proceder, na mais perfeita e bela comunhão. Nunca é tarde, não, sai da escuridão, há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Nunca é tarde, não, sai da escuridão, há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas,